Olá, hoje o Cult Videocast está aqui em Miami e o meu convidado é o Roberto Lúcio. Tudo bom, Roberto? Tudo bem, quem me conhece sabe que eu sou de bastidores da entrevista, não é muito a minha praia, até porque eu falo demais e tenho dificuldade de ser objetivo. O Roberto Lúcio é jornalista e produtor cultural e o Roberto está fazendo um projeto que já tem 2 anos, né, Roberto? 2 que é a anos. LPM, é Língua Portuguesa e Música. Conta um pouquinho pra gente do que se trata esse projeto. A LPM é uma página, site, página no Instagram, está em todas as mídias, né? Trata de língua portuguesa e música, ou seja, música cantada em português, mas não só a música brasileira, principalmente a música que é cantada em Portugal. Nem sempre quem canta em Portugal são os portugueses, nós temos angolanos, nós temos diversos artistas. E a música que toca em Portugal, que é produzida naquele país, é muito distante ainda, né? Desconhecida do público brasileiro. Então a LPM reúne desde lançamentos, artistas que estão entrando em turnê, apresenta então, o brasileiro praticamente, assim, principalmente talvez, essa música, essa riqueza de produções dentro de Portugal. A gente sabe que a língua portuguesa, assim, ela rompeu barreiras aí, né? Não só Portugal, mas tem também muita gente na África, né, que fala português e até na Ásia. Mas também aqui onde estamos nos Estados Unidos, especialmente em Miami, que tem uma colônia brasileira enorme. Qual é a relação da LPM com Miami? Olha, isso está me surpreendendo bastante, porque eu imaginava chegar aqui em Miami, quem conhece é muita música latina e espanhol. E parece estar tendo um fenômeno, talvez porque os brasileiros aqui estejam se destacando, de um portunhol já começa a soar nos restaurantes, nos hotéis. E muitos artistas brasileiros estão se lançando, ainda não portugueses, né? Mas eles estão começando a trazer uma música que aí já também não é uma música brasileira, é uma música de artistas brasileiros com influência cubana, caribenha, porto-riquenha, americana. E aí a gente vai vendo como a música não tem fronteiras, né? Então, está aqui em Miami, a gente pode dizer que alguma coisa muito grandiosa está acontecendo, ainda está num período embrionário, mas a gente vai ver aí um futuro promissor. Que bom. É interessante a gente reparar como a música cantada em português, seja por brasileiros, pessoas da África ou da Europa, em Portugal especificamente, tem ultrapassado essas barreiras, né? A LPM, né, tem agora 2 anos, ele revelou, principalmente para os brasileiros, muitos artistas portugueses, como você falou, e alguns, assim, têm realmente estreitado seus laços e têm, assim, divulgado melhor o seu trabalho, né, no Brasil. Dá alguns exemplos pra gente. Me surpreendeu bastante a receptividade do próprio público português com a página e dos artistas portugueses, a alegria que eles têm em falar com o público brasileiro. Eu queria destacar, por exemplo, a Inês Apenas, que estava acabando a pandemia, ela tinha escrito músicas sobre a dor dela da pandemia. Ela ainda não tinha um álbum e ela falou com a LPM e hoje ela tem uma carreira consagrada, né? Está estourando. Outra artista que eu acho que todo mundo, se não conhece, inclusive já cantou aí no Brasil, a Maro. Maro, ela participou do Festival da Canção e aí é interessante que ela fez uma música que é metade inglês, metade português. E eu acho que isso também é bonito, porque a mistura da sonoridade das línguas é muito diferente. Você percebe que o nosso tom de voz muda quando a gente fala uma outra língua. Então, assim, tem muita coisa ainda aí para ser explorada e mostrada. A gente sabe que a música brasileira, ou melhor, a música cantada em português, seja no Brasil ou na Europa, ela tem conquistado mais e mais espaço pelo mundo, né? Você vê até a própria cantora Madonna, há 2 anos, 3 anos, lançou um álbum inspirado na cultura portuguesa e, apesar de cantar em inglês na maioria das músicas, tem músicas que são cantadas totalmente em português, inclusive no show, né? Quer dizer, o impacto da música portuguesa chegou realmente até no pop. Esse detalhe da Madonna foi algo especial para todos nós, assim, até para os brasileiros, que é um fado que se chama saudade, que é uma música, é uma palavra que não tem uma tradução literal para as outras línguas, né? Principalmente para o inglês.
é uma palavra nossa, é uma palavra do português. Então quando ela canta isso, ela consegue traduzir para o mundo outro conceito, né? A gente também pode dizer, artistas portugueses têm muita influência na carreira deles de artistas brasileiros. Então Carlos Belo é um artista também fenomenal, e ele cresceu ouvindo desde Legião Urbana, Elis Regina e uma série de músicas brasileiras, e hoje ele canta música portuguesa. Talvez assim não seja fácil para eles identificarem essas influências, nem para nós, mas ele fala com muito amor, com muito carinho. Então a música brasileira influencia a música portuguesa e vice-versa, e acho que a música em português ela vai começar a surpreender por aí. O mundo tem estado mais preparado, né? E é bom que os artistas portugueses também estão tendo ótima receptividade no Brasil e também aqui nos Estados Unidos, né? Roberto, Miami, né, é uma cidade muito musical, né? De vários estilos, como você já falou, assim. O que você tem percebido nesses dias que você tem passado aqui? Eu acho que já é a 4ª vez, né? Assim, tipicamente a gente escuta aquela música latina típica do cha-cha-cha, da rumba, da salsa, mas eles estão começando a trazer algo novo, né? Tem também aqueles hits que se tornam populares, música dançante, música dance, pop remixado, mas a gente já está começando a ouvir uma sonoridade muito específica, talvez de artistas pouco conhecidos nesses países, mas que totalmente desconhecidos nos Estados Unidos, e está circulando por aqui. Ainda não estou ouvindo uma música assim, portuguesa, acho que isso ainda falta, mas a gente escuta muitas versões de músicas brasileiras, então isso também é interessante, como é que a música brasileira está chegando aqui de uma outra forma. Nós estamos hoje aqui conversando num dos novos bairros aqui de Miami, né? Miami Downtown, que é o Design District. É uma área que foi revitalizada e que reúne lojas de moda, de decoração, museus, restaurantes, a área gastronômica muito forte. E a gente está ouvindo algumas músicas aqui no fundo e já tocou algumas músicas brasileiras, né? Então a gente vê como permeia, né, a música em português aqui. Isso você falou porque você tem uma sensibilidade, né? Quem vem nesse bairro muitas vezes se surpreende com as lojas Armani, Louis Vuitton, qual que mais? Dior, Gucci, né? Então observa isso aqui, até eu diria que é com preconceito, né? Porque o que a gente está vendo aqui são lojas que têm um capricho muito grande no design, na arte, e a música compõe essa atmosfera. E é curioso como a gente realmente está ouvindo músicas brasileiras cantadas em outros idiomas, versões, mas eu acho que tudo isso é uma abertura. É um caminho, né? Eu acho que a música brasileira tem muito para seguir, a portuguesa também, ou seja, a música na língua portuguesa. E voltando a falar um pouco de Portugal, me veio agora uma memória de que um fato os portugueses consomem realmente muita música do Brasil desde sempre, né? A gente tem aí artistas como Fafá de Belém, Caetano Veloso, a própria Gal Costa, antes de falecer, Gilberto Gil, vários desses artistas vão a Portugal fazer shows, não só em Lisboa, mas pelo menos nas grandes cidades como Coimbra, Porto. E já ao contrário, a música portuguesa no Brasil tem pouco acesso ainda, né? Nós tivemos alguns momentos de alguns fadistas, nos anos 80 teve o Roberto Leal, mas parece que esse portal ficou fechado desse lado do consumo do Brasil, né? Ao que você atribui a isso? Falando com o público, a primeira fala deles é que eles não entendem o que está sendo cantado, o que eu acho muito interessante, porque é português, de Portugal, eles não entendem. No entanto, o que a gente mais escuta no Brasil é música americana, que talvez nem os americanos entendam, porque é muito berrada, sussurrada, com recursos eletrônicos. Então, eu acho que ainda existe uma necessidade da gente se abrir para o novo, perder talvez esse medo
não é? Eu acho que Portugal e Brasil, eles precisam se unir mesmo. São países que têm uma história, mas hoje, em 2023, a gente está num outro momento, num outro patamar, um momento de globalização, de união, e essa necessidade de encontrar não as nossas diferenças, né, mas as nossas semelhanças. Mas eu acho que o público ainda se foca mais nas diferenças. Sim. Na LPM a gente tem acompanhado, além de matérias sobre os lançamentos de singles, de álbuns, de shows, de participação em festivais que os artistas portugueses têm feito, ou artistas, né, que cantam em português, mas atuantes em Portugal, você também tem feito, inclusive, algumas lives com artistas locais, né, e de vários estilos, né, de fado, de rock, de pop. É interessante nessa diversidade. Né? Eu confesso que eu desconhecia, por exemplo, que a cidade de Braga tem uma proliferação enorme de bandas de rock pesado, de rock cantado em inglês, produzido por portugueses, músicas inéditas, assim, e fazendo festivais. Que participam pela Europa, pelos Estados Unidos. Eles são ouvidos nos Estados Unidos, então existe muito ainda a ser descoberto. Então a gente pode destacar. Agora eu conheci recentemente Ted Bundy, que Ted Bundy é um artista, ele é misterioso, eletrônico, ele canta num idioma próprio, ele faz um pouco de jogo, e é algo que é inexplicável, só vocês ouvindo para entender que é uma coisa que não tem lugar nenhum. Então a gente vai vendo assim, uma criatividade enorme, e eu acho que a pandemia potencializou, as pessoas ficaram tristes, oprimidas, sofridas, e surgiu uma necessidade de colocar para fora alguma coisa nova, e a gente está vendo isso aí. E na LPM, quais são os próximos passos, seus próximos projetos? Para onde está caminhando? O que a gente pode esperar? Eu não gosto muito de falar antes de estar tudo confirmado, mas a gente tem tido uma relação muito boa com os clubes, com os bares locais, muitas bandas aí que precisam talvez assim se reunir, e eu acho que a gente pode começar até mesmo a pensar em alguns tipos de festivais diferentes, alguns encontros, começar a produzir alguma coisa, não só transmitir, né? Mas sabe que quem trabalha com produção sempre começa a observar ali tem uma lacuna que a gente pode preencher. E o bacana dessa área aí que você falou, Roberto, é que vai mexer um pouco com o lado produção cultural, que também é da sua natureza, você também é produtor cultural. Então, além do aspecto do jornalismo e né, da divulgação da música, você também pode começar a se envolver na produção desses trabalhos. Sim. E quem me conhece sabe que eu gosto de produzir, mas eu sou mais da parte criativa, da parte das ideias. Admiro muito os produtores que têm essa inteligência matemática da logística, dessa estrutura, das grandes estruturas. Eu não sou muito desse tipo, mas eu gosto muito de olhar para uma coisa e pensar, o público precisa ver isso. Como é que a gente leva isso para as massas? Como é que a gente traz isso para as pessoas? Como é que a gente coloca dentro da casa das pessoas, ou tira as pessoas de casa para assistir? Então, para mim, a produção é isso, é você conseguir fazer esse movimento. E o bacana também é que ninguém faz nada sozinho, você naturalmente vai se associar a produtores que vão realizar as coisas, né? Então esse é o caminho, né? Mas que bom, né? Porque assim, a gente aqui em Miami vê que também é uma cidade, independente de falar de música em língua portuguesa, assim, ela tem festivais de música eletrônica, ela tem as festas com música latina, música brasileira. É pulsante, é vibrante, né? O calendário cultural é fascinante. A gente fica pensando como tem público para isso, né? Não só para música, mas para arte como um todo, né? Exato. Então é muito bacana. Tem público para tudo, né? A gente vê aqui em Miami, assim, proliferação absurda de arte. Eu acho que a imagem de Miami, como você falou aí, ficou muito atrelada a roupas, compras e até mesmo parques temáticos da Disney, né, Universal. Mas eu acho que dos anos para cá ela tem se especializado realmente em cultura, entregar experiências culturais. Então aí a gente fala, né, que é o lado produtor, né? É observar que existe uma Miami que o mundo também não conhece. É trazer para o mundo turista. E Miami é uma cidade que respira cultura.
Miami não é apenas uma cidade de compras, né? Você não precisa vir aqui para fazer compras, você vem aqui para consumir cultura, para ouvir diferenças, para se envolver e várias, né? A arquitetura acho que também favorece, né? A arquitetura é uma das Art Deco, por exemplo, assim, South Beach, museu aberto, mas tem outros museus aqui do lado, né? A gente tem aqui a área do grafite, né? Que é fabulosa. Fabulosa. É isso. Roberto, então obrigado assim pela conversa, eu pelo que agradeço. papo. Vamos acompanhar a LTM. Tá aparecendo aqui nos créditos os endereços do Instagram, do Facebook. Sigam, conheçam o trabalho da LTM e divulguem também. E se você tem algum trabalho que você quer divulgar, que você gostaria de trazer para o mundo, procura a gente, porque a gente também adora descobrir talentos. É verdade. Obrigado, Roberto. Até a próxima.